A previsão de hoje traz uma série de alertas. Bora entender o que está acontecendo aqui no nosso telão com as imagens de satélite. É um dia de extremos no Brasil, como a gente vai perceber justamente nessas imagens aqui no nosso telão. Enquanto na região central do Brasil, nuvens não se formam por conta do ar seco, no sul do país, perceba, o acúmulo de instabilidades. Os tons em amarelo e em vermelho indicam temporais. No Rio Grande do Sul, estão previstos acumulados de até 150 milímetros. É muita água para um dia só. Em Porto Alegre, pode chover até 80 milímetros. Para que você tenha uma ideia, no mês de agosto, a média de chuva é de 120 milímetros. Instituto Nacional de Meteorologia já emitiu alerta de perigo. Meteorologistas falam, inclusive, em perigo extremo, como indica o roxo aqui do nosso mapa. E tem risco de alagamentos e inundação, principalmente nas bacias dos rios Caí e Taquari. A Gabriela Garcia está lá em Porto Alegre e vai atualizar para a gente a situação na região sul nessa sexta-feira. Gabi, bom dia para você que está em Porto Alegre. Já chove por aí. O que você traz de atualização aqui para a gente? Oi, Carol, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, nesse momento a chuva ainda não chegou aqui em Porto Alegre. A gente vê que está amanhecendo, mas o tempo já parece bastante fechado por aqui. Um outro destaque que eu posso trazer para vocês é em relação à temperatura. Também já está bem mais alta. Em comparação a esse horário, nos últimos dias, agora faz 18 graus por aqui. Inclusive, a mudança na circulação dos ventos no interior do Brasil, associado ao afastamento da massa de ar frio de origem polar, é o que resultou nessa elevação das temperaturas. Ontem foi um dia também muito quente aqui em Porto Alegre, chegou a quase 28 graus na capital gaúcha. Isso também serve de combustível para essa frente fria que vai trazer esses temporais entre hoje até segunda-feira, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Também a gente já teve registro de estragos já ontem, porque a chuva já começou em áreas do sul do estado. É o caso, por exemplo, do município de Pinheiro Machado, onde houve alagamentos registrados, que esses alagamentos afetaram a prefeitura, um teatro, uma escola e pelo menos 20 casas. Também foi registrada a queda de granizo. Nessa sexta-feira, os temporais avançam sobre o Rio Grande do Sul para a área central do estado, Costa Doce e região metropolitana. E aí a gente pode ter aí acumulados de chuva entre 100 e 150 milímetros, segundo a Defesa Civil Estadual. A chuva deve vir acompanhada de temporais e queda de granizo esse que pode ser grande. No sábado e no domingo, a chuva deve se concentrar na metade norte do estado. Chuva muito intensa, com acumulados que podem chegar a 250 milímetros, isso entre sábado e segunda-feira, então ao longo de 3 dias. A chuva mais forte, esses acumulados, então, no fim de semana, devem se concentrar principalmente nos vales, na serra e no litoral norte. Por causa disso, você até já adiantou, Carol? A gente tem risco de cheias em rios e arroios do estado. Também tem risco de cheias naqueles rios que já sofreram recentemente aumento no nível por causa das chuvas, dos episódios de chuvas anteriores que a gente já registrou também no Rio Grande do Sul. Os ventos, então, nesses temporais podem chegar a até 100 km por hora. Instituto Nacional de Meteorologia alerta que pode ter corte de energia, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Entre hoje e o fim de semana, essa chuva também avança. Chega, então, antes ao estado de Santa Catarina, depois ao estado do Paraná. Então, esses estados também estão em alerta no fim de semana para essa chuvarada que deve avançar. Para finalizar aqui, algumas orientações, não custa a gente reforçar, algumas orientações aí do INMET em relação principalmente a casos de rajadas de vento muito fortes. A população não deve se abrigar embaixo de árvores, isso porque tem risco de queda de galhos, queda da própria árvore, além também de descargas elétricas.
E outra orientação é não estacionar veículos perto de torres de transmissão ou placas de propaganda. A gente segue monitorando a situação por aqui. Carol, eu volto contigo. Obrigada, Gabi. Essa chuva que vai ganhar força lá em Porto Alegre nas próximas horas. Durante a madrugada até choveu lá em Porto Alegre, mas uma chuva ainda fraca. Nesse momento o tempo está firme, mas muito nublado na capital gaúcha. A imagem que temos agora é a imagem ao vivo de Canela, no Rio Grande do Sul. Se possível, a gente até tira a tarja para visualizarmos ali a cidade. Pronto, agora a gente consegue ter a imagem do que está rolando nesse momento lá em Canela. Tempo também bastante fechado, já choveu muito forte com granizo no sul do Rio Grande do Sul e hoje essa chuva vai se espalhar pelo estado. Inclusive a gente volta aqui para o nosso telão para te contar que toda essa chuva no Rio Grande do Sul é provocada por uma frente fria que, como a Gabi contava para a gente, também deve provocar temporais hoje em Santa Catarina. E é uma chuva que vem acompanhada de ventos muito fortes, ventania, rajadas que podem atingir os 90 km por hora. Temos no nosso próximo mapa justamente as rajadas de vento previstas para hoje. Não temos? Essa aqui é o nosso próximo mapa. Se possível, a gente coloca aqui o alerta para a ventania, também com as rajadas que hoje devem atingir principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Paraná. Áreas do Mato Grosso do Sul, também ali do sul do Mato Grosso, podem enfrentar esses ventos mais intensos. Ou seja, mesmo em áreas onde hoje não tem previsão de chuva, podemos ter esses ventos fortes. É o caso, por exemplo, aqui do Mato Grosso do Sul. Perceba, o tempo está firme, mas esses ventos podem atingir até os 70 km por hora, assim como algumas cidades do sul do Mato Grosso. Nessa sexta-feira, perceba, é tempo firme em grande parte do país, em toda esta área aqui em amarelo do mapa. Entre o Amazonas e Roraima e entre o Amapá e o litoral da Bahia, pode chover, mas não será forte. Já de São Paulo até aqui, olha, o Pará, na região norte, o sol predomina e fica seco. Atenção para os baixos índices de umidade. Podem ficar aí os índices entre 30% e 21%, desde o interior de São Paulo até o interior do Nordeste. E nas áreas em vermelho, a umidade cai ainda mais. Pode ficar entre 20% e 12% e a temperatura dispara. Em São Paulo, temos imagens ao vivo, calor hoje de 31 graus. Sol já está aparecendo e perceba essa névoa que cobre a cidade de São Paulo, porque fez frio à noite. Então, essa diferença de temperatura provoca justamente essa neblina que cobre a cidade de São Paulo. Tivemos mínima de 16 graus na capital paulista e hoje passa dos 30. Defesa Civil, inclusive, chegou a emitir alerta para todo o estado de São Paulo. As regiões norte e noroeste do estado devem ser as mais afetadas, com até 40 graus nos termômetros nos próximos dias. Na capital paulista, a previsão é de calor de até 34 graus na segunda-feira e também, olha só, no fim de semana. Amanhã já essa máxima prevista, 34 nos termômetros. Se esse calorão aqui se confirmar, será a maior temperatura já registrada no mês de agosto em São Paulo. Essa não chega a ser uma onda de calor oficialmente, porque não temos 5 dias seguidos desse calor acima da média na cidade. Na terça-feira, já vem uma frente fria, que traz chuva e temperaturas mais amenas para a capital paulista. Hoje, entre as capitais, friozinho só em Porto Alegre e em Florianópolis, máxima de 21 e 23 graus. Agora, olha só em Cuiabá, 40 nos termômetros, com sensação de mais. Em Belém, máxima de 35, também com tempo firme nesse verão amazônico. Bora para Belém, com as imagens ao vivo para você? Sol já brilhando com tudo por lá. Céu sem nuvens na capital paraense e a temperatura já subindo. Temos também imagens do Rio de Janeiro. Por lá também um dia de tempo firme, belíssima imagem também no Rio. Sol já brilhando com tudo por lá, também céu azul, sem nuvens na capital fluminense. Também não vai chover e no fim de semana praia garantida, viu? Calorão e tempo firme por lá. Seguimos viajando pelo Brasil, vamos para Brasília para te mostrar como é que começa essa sexta-feira, também com um sol para cada um. Não tem previsão de chuva, nem hoje, nem nos próximos dias.
É o ar seco que predomina no Distrito Federal, inclusive com alerta para baixa umidade do ar. Em Brasília, hoje, o índice pode ficar na casa dos 30%. Máxima em Brasília de 32 graus nessa sexta-feira. E para encerrarmos, vamos para o Nordeste, lá para Recife. Imagens ao vivo. Dia que também começa com céu azul, mas com algumas nuvens no céu. Hoje pode chover em Recife? Pode, mas é uma chuva fraca, cerca de 5 milímetros de chuva previstos para essa sexta-feira. No fim de semana, praia garantida. Se chover, é uma chuva fraca também no fim de semana e rápida, aquelas pancadas isoladas. Hoje, a máxima em Recife é de 29 graus.